Oi, gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, que tem uma live super especial aqui para vocês hoje. Mais uma live Ovo Maltine aqui na loja. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da receita, que é super prática, super saborosa. Vale super a pena vocês compartilharem para trazer mais pessoas. Tragam mais pessoas para essa live. Bora começar a semana com muito sabor, com muita crocância, em companhia dos produtos Ovo Maltine, tá? E aí eu vou dar, antes da gente começar, antes da gente falar da nossa receita, eu vou dar alguns recadinhos para vocês, tá bom? Eu sou o Douglas Santos, instrutor Ovo Maltine, e vamos fazer uma receita de Crumble Ovo Maltine que é super prática, super saborosa e super comercial que vocês conseguem vender o ano inteiro. Tem muita crocância, muito sabor, tem um toquezinho especial e a finalização vai dar muito mais sabor e muito mais crocância. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Antes da gente começar a se jogar na receita, eu vou dar alguns recadinhos para vocês ficarem por dentro de tudo que tem na loja, tá? Estamos aqui invadindo o Instagram da loja Bombaiano. Mais uma vez, obrigado pessoal pela recepção, pelo carinho, pelo suporte, principalmente para a gente chegar aqui com vocês pontualmente, tudo bem? Ó, a loja Bombaiano está há quase 50 anos em São Paulo, tá? São 2 unidades. Os produtos comercializados são mais de 15 mil itens, entre doces, chocolates, produtos para confeitaria, mercearia, bebidas e produtos saudáveis, com os melhores preços do mercado, sempre com lançamentos e ofertas e com as melhores marcas, tá? Tem 2 unidades, como eu falei para vocês, que uma é na Lapa e a outra é no centro, tá bom? O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas. E aos sábados, das 7 às 15 horas, tá bom? Caso você esteja com preguiça de visitar a loja física, você tem a opção de comprar pelo site, que é www.lojadedoces.com.br ou o app com ofertas exclusivas revertidas em descontos e pontos, gente. É muito benefício para vocês aproveitarem na loja Bombaiana, então vale super a pena. Tudo que a gente vai utilizar aqui tem lá, inclusive, e tudo isso que eu falei para vocês, tá? Não só produtos e ingredientes, mas toda a parte aí de artigos para confeitaria você vai encontrar na loja Bombaiana, tá? Inclusive pacotes fechados, gente, vai lá que a loja é maravilhosa. Eu conheço a loja da unidade da Lapa, que é maravilhosa, que tem muita coisa. A gente entra e se perde com tanta coisa que a gente tem lá. Tá bom? Belezinha? Vamos lá. Recados dados, recados super importantes dados. A gente vai falar um pouquinho da nossa receita. Vou deixar um pouquinho de lado aqui os ingredientes para a gente começar a falar do nosso preparo. A gente vai fazer o Crumble Ovo Maltine. O que é esse Crumble Ovo Maltine? É uma receita super especial que basicamente vai lembrar uma massa de bolo que vai ter uma crocância super bacana. A gente vai ter a crocância de ovo maltine, mas a gente vai ter uma farofinha bem bacana para colocar sobre essa torta, sobre esse bolo, né? Então vocês vão ver que vai ficar super especial pra gente ter, além de tudo, dos sabores de ovo maltine, crocância de ovo maltine, a gente vai ter essa farofinha a mais que vai dar um toque super especial, tá? Ó, pra vocês verem, eu vou mostrar aqui pra vocês uma que eu já tenho pronta, vou desenformar daqui a pouquinho, tá? Mas olha a superfície dela com essa farofa super crocante, super especial. Oi Grace, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Então vamos fazer essa... Ai gente, só provando, fica maravilhoso. Tem um toquezinho de sal que dá um contraste de sabor. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E a gente vai finalizar esse aqui ainda. Esse aqui eu tirei do forno, né? Já tá frio. Mas a gente vai finalizar com recheio e cobertura ovo maltine para deixar uma cobertura super especial. E eu vou entrar com uma dica aqui também para utilizar. Vou mostrar a textura para vocês, o recheio e cobertura ovo maltine. Eu vou dar uma dica para vocês também conseguirem ter um ponto mais bacana para espatular aqui em cima, tá? Então, bora começar a nossa receita? Vamos começar aqui pela farofa, como eu falei para vocês. Gente, a farofa é super tranquila. Essa farofa vocês podem utilizar sobre o topo de qualquer bolo. Douglas, posso fazer sobre o topo de bolo de chocolate, de baunilha, qualquer bolo vocês conseguem fazer, tá? Então super tranquilo, porque é uma dica para vocês trazerem um pouquinho mais de textura e de crocância para sua receita, tá? Aqui em específico a gente vai fazer uma farofa, onde a gente vai adicionar um pouquinho dos flocos crocantes, que eu vou mostrar até para vocês agora. Ó, aqui a gente vai usar os flocos crocantes, mas a gente vai trazer uma receitinha especial
para deixar essa farofinha com mais crocância ainda. A gente vai ter o sabor de ovo maltine e uma crocância super especial porque a gente vai trazer um pouquinho de gordura, tá? A farofa então é o que nós vamos começar agora, tá? Super importante falar para vocês, a live vai ficar salva e os ingredientes eu vou deixar salvo lá no finalzinho, bonitinho, junto com o vídeo que vai ficar salvo no descritivo, que aí vocês não precisam ficar anotando durante a live. Então presta atenção passo a passo, presta atenção nas dicas e aí se tiver dúvida pode mandar aqui também, estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Mas aí não precisa ficar se preocupando que às vezes entra uma pessoa no meio da live e perde a quantidade dos ingredientes. Então, para facilitar a didática, a dinâmica da aula, eu prefiro salvar depois para vocês anotarem. Tudo bem? Então, acompanha aí que a gente vai começar o passo a passo. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer a nossa farofinha. Eu tenho aqui todos os ingredientes da minha receita separadinhos, tudo bonitinho. Que a gente começa a falar do mise en place, tá? Isso aqui é o mise en place, que é de separar os ingredientes, né? Mise en place é um termo francês que significa colocar em ordem, pôr em ordem. Pôr em ordem o que, Douglas? Os ingredientes da receita. Você vai fazer qualquer receita, gente, não só essa daqui, mas qualquer receita que você for executar. Faça um mise en place. Isso agiliza a sua produção, isso vai deixar o fluxo da sua receita, da execução da sua receita muito mais fácil e muito mais garantido de dar 100% correto, né? Às vezes tem algum passo a passo ali mais difícil, mais trabalhoso, e se você deixar para separar os ingredientes na hora da receita, pode dar alguma coisa errada, pode faltar algum ingrediente, e aí você já se perde porque você vai ter que sair para comprar alguma coisa. Então, foca ali. Faz tudo organizadinho, deixa tudo separadinho como eu fiz aqui. A gente vai utilizar uma assadeira, por exemplo. Eu vou utilizar a mesma assadeira que eu tenho ali, tá? Então eu deixei exatamente para vocês verem eu desenformando, e aí eu vou utilizar a mesma assadeira para assar, não tem problema nenhum, porque eu quero ver, mostrar para vocês como a gente vai untar a assadeira de maneira correta, de maneira tranquila, para tirar as dúvidas de vocês também. Mas caso vocês façam essa receita em casa, já deixa a assadeira organizada, untada, para vocês realmente conseguirem só executar a receita e o passo a passo tá tudo organizado. Belezinha? Vamos lá. Para fazer a nossa farofa, então, já tem os ingredientes aqui separados. E eu vou fazer o quê? Como eu falei para vocês, a gente vai trazer uma textura a mais, uma crocância a mais para nossa receita. E a gente vai fazer uma farofinha com os flocos extra crocantes, tá? Esses flocos, gente, eu já vou começar dando uma super dica para vocês, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Se alguém já passou por isso, fala aqui para mim nos comentários, tá? Provavelmente pode ter acontecido de você comprar essa embalagem ou as embalagens menores e aí você abriu, utilizou a quantidade que você precisava e aí colocou lá no armário. No dia seguinte ou depois de alguns dias você foi utilizar e ele estava empedrado, né? Ele estava melado. O que acontece aqui? A gente tem aqui os flocos crocantes e eles são higroscópicos, tá? O que significa? Que ele tem... a gente tem que tomar cuidado com ele, na verdade, com o contato com o ar. Então, para armazenar esse produto de maneira correta, para a gente conseguir para que a gente consiga utilizá-lo do início ao fim, a gente precisa tomar o cuidado no armazenamento desse produto, tá? Então, significa o que essa palavrinha higroscópico? Significa que ele, em contato com o ar, ele absorve a umidade, tá? Então, é isso que a gente tem que evitar e é isso que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Vamos lá. Dadas essas dicas, vamos começar o preparo da nossa farofinha. Que é uma farofinha, diga-se de passagem, super saborosa, que vocês podem até assar. Depois de colocar, pode deixar ela pronta, assada. Eu vou dar umas dicas para vocês. Ou pode colocar para assar em cima do bolo, então tem essas possibilidades aí, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que os flocos são higroscópicos? Então, em contato com o ar, ele absorve a umidade e ele mela? Então, eu tenho aqui ó, a quantidade que eu vou utilizar na minha receita e eu tô com ele super embaladinho, tá? Então, isso daqui garante que ele realmente não fique em contato com o ar, que ele não mele, tudo bem? Mas, se vocês querem fazer esse passo a passo, aqui eu fiz, gente, com o plástico filme, por quê? Porque eu vou utilizar agora, eu acabei de separar antes da live começar, e aí eu passei o plástico filme porque eu vou utilizar agora. Se vocês forem utilizar na casa de vocês,
vocês podem armazenar na própria embalagem. Então, vem aqui ó, com a tesoura, tira uma tira da própria embalagem aqui, tira todo o ar, depois que vocês utilizarem, e vem com a tira, dá um nozinho, que está super garantido vocês conseguirem armazenar esse produto de maneira correta. A embalagem já é plástica, então realmente vai proteger do contato com o ar, então essa dica é super válida para vocês. Ou vocês podem também transferir esse produto aqui, os flocos, né, para um recipiente hermético, mas esse recipiente precisa ser hermético, tá? Aquele que realmente vai vedar contra o ar. Se você colocar, por exemplo, num potinho como eu coloquei assim, ó, e passar um plástico filme e deixar alguns dias ali, ele vai absorver a umidade com o tempo, tá? Demora um pouquinho mais do que você deixar aberto, mas ele não é o mais indicado, ele precisa ser hermético, tudo bem? Tá assim aqui, porque como eu falei para vocês, é o que eu vou utilizar aqui na live nesse momento. Tudo bem? Combinado? Muitas dicas aqui, hein, para vocês aprenderem. Vamos lá. Para nossa farofinha, então, eu vou pegar o açúcar que eu já separei. Aqui eu tenho açúcar refinado, aqui eu tenho açúcar mascavo e eu tenho uma quantidade de sal para essa receita. O sal ele é realçador de sabor, então vai dar um toque especial para nossa farofa, o que vai contrastar muito bem com a nossa receita, tá? Então aqui eu tenho esses dois tipos de açúcar e eu tenho também esse sal. Douglas, não tem açúcar mascavo em casa, lá na loja tem, na loja Bombaiano tem, mas caso você queira fazer só com açúcar mascavo, você pode, é só substituir as quantidades, né? No lugar do refinado, você coloca tudo açúcar mascavo ou vice-versa. Você também tem essa opção aí de brincar com essas quantidades de ingredientes. Combinadinho? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Ó, os açúcares então, eu passei para cá, para o recipiente. Vou adicionar os nossos flocos, aquele que eu embalei então, para não ficar em contato com o ar. Vou colocar aqui junto. Vou colocar a farinha de trigo. Aqui, como a gente vai fazer a farofa, gente, não vai fermento, tá? É só a farofinha que vai dar aquele tchan especial sobre o topo do nosso bolo, né? Da nossa receita. E a manteiga ou margarina. Douglas, qual é o mais indicado? Qual que você tá usando? Gente, eu já testei com os dois e dá certo com os dois, nesse caso aqui de farofa, tá? A única questão é que a manteiga tem um sabor mais suave, né, mais neutro, e a margarina tem um sabor mais característico, mas vocês podem também utilizar um ou outro, não tem problema nenhum, mesmo porque a manteiga tá tão cara, né, gente? Mas vocês podem fazer essa substituição. Eu aconselho usar aquelas marcas mais conhecidas, sem sal, porque aí você tem um sabor mais neutro também, porque algumas, por exemplo, que tem para uso culinário, eu acho um sabor muito forte, muito característico. Até o aroma dela é muito forte, então eu prefiro essas que a gente encontra até na Bombaiano, que é mais fácil de vocês trabalharem, tá bom? Ó, aqui eu vou misturar esses ingredientes até formar uma farofa úmida, gente. Super tranquilo, uma farofinha bem bacana. Eu tô trabalhando aqui com a manteiga em temperatura ambiente, tá? Então facilita o processo de eu incorporar esses ingredientes secos aqui. E a gente vai misturando, ó, até realmente trazer essa umidade da manteiga para os outros ingredientes secos. Dá para fazer com a mão também, mas como eu tô na live, gente, eu não vou parar para poder lavar a mão e deixar vocês aqui sozinho. Eu tô fazendo com a própria espátula, que é super tranquilo também da gente atingir o ponto, tá? Então, pode ser com a espátula, pode ser com a mão. Se for utilizar a mão, coloca ali sempre a ponta dos dedos para mexer esses ingredientes, para a gente não aquecer demais essa margarina, essa manteiga, né? E não deixar muito melequenta essa mistura. Olha aqui. Fica uma farofinha úmida mesmo, olha que legal. Ó, é uma farofinha que você pode realmente colocar sobre o topo de qualquer bolo. Vou raspar aqui a minha espátula. Gente, tá pronta a farofinha, super tranquila, né? Vocês vão ver que vai dar um charme super especial na nossa receita, ó. Farofinha pronta? Quanta dificuldade, né? Fala sério.
muito difícil, meu Deus do céu. Passar um paninho aqui pra gente continuar o próximo passo, pra gente iniciar o processo no espaço organizado, no espaço limpinho, pra gente conseguir até pensar e raciocinar melhor na execução da nossa receita, tá? Feito isso, antes da gente começar a massa, eu vou desenformar esse daqui para vocês verem, tá? Vou pegar uma faquinha ou uma espátula. Aqui eu utilizei desmoldante. Vou passar levemente aqui, ó, nas laterais da minha assadeira. E aí, com cuidado. Se vocês olharem, gente, é até fácil de manusear, ó. Olha que bacana. Então eu trago aqui pro meu prato e reservo aqui pra gente finalizar daqui a pouquinho. Gente, um aroma super bacana, super especial. Tem aqui a farofinha no meio. Às vezes a massa pode subir um pouquinho e acaba misturando, mas aí a farofa fica no meio, super gostosa também. E a gente vai cobrir, então não tem problema nenhum, porque a gente vai usar o recheio cobertor ovo maltine aqui em cima, tá? Então vai dar mais um toque especial para nossa receita. Vou reservar aqui. Ney, faz um favor para mim. Então, como desenformar? Super tranquilo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o processo de untar essa assadeira, tá? A gente vai começar agora o processo da massa. Super tranquila, super fácil. Vai ovo maltine na massa também. Então vai trazer aqui um sabor super especial para nossa receita, né? Além de tudo, a gente não vai ter crocância, porque lembra que eu falei para vocês? A gente vai trabalhar aqui com os flocos ovo maltine, que se tiver em contato com a umidade, ele vai absorver essa umidade e ele vai perder essa crocância, tá? Então na nossa massa de bolo a gente não vai ter a crocância, a gente vai ter simplesmente o sabor de ovo maltine, tá? Então todas as vezes que vocês forem utilizar ovo maltine, por exemplo, eu vou colocar no leite, no café da manhã, então vocês acabam trazendo esse sabor de ovo maltine e aí vocês também têm essa questão de perder um pouquinho daquela crocância, né? Os flocos que vão ficar ali em cima, vai ficar super gostoso, que eu até gosto de comer de colher assim, que eu pego os flocos que estão ali em cima, mas aí o que tiver no leite ele acaba ficando úmido, né? Ele perde esse efeito de crocância. Combinado? Sim? Então tá. Nossa assadeira já está pronta. Vou passar um paninho aqui só para secar e eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai untar essa assadeira, super tranquilo. Mas eu quero dar algumas dicas aqui também para vocês não sofrerem na casa de vocês, tá? Vamos lá. Tenho aqui a mesma assadeira que nós utilizamos. Lembrando, gente, que eu estou fazendo meia receita, tá? Então meia receita vai render essa assadeira de 20, que é esse tamanho aqui que a gente desenformou juntos. Se vocês quiserem fazer uma massa mais alta, eu indico fazer a de 20 também mais alta, ou vocês podem fazer a receita inteira e dividir em duas assadeiras de 20. Vocês têm aí qualquer opção que vocês queiram fazer, tudo bem? Douglas, quero fazer na de 15, alta, ele vai ficar mais altinho, pode ser? Pode, meia receita, tranquilo. Então, brinquem aí com as assadeiras, se quiser usar outro tipo de assadeira, naquelas descartáveis para caseirinho, gente, aproveitem, usem a imaginação e façam dinheiro, né? Que a gente está precisando fazer dinheiro aí porque tá tudo tão caro, né? Então aproveitem para fazer, para entregar de presente para o pessoal degustar, para vocês realmente conseguirem ganhar um extra, né? Porque a gente está numa fase tão difícil, então aproveitem as receitas, ainda mais receitas saborosas, tá bom? Vamos lá. Falei então das assadeiras, vou falar como montar essa assadeira de maneira correta. Aqui a gente vai utilizar o desmoldante, da preferência de vocês. Lá na loja tem também várias marcas, é só entrar em contato com o pessoal, comprar no site ou ir lá na loja física mesmo, tá? Pega o desmoldante, dá uma sacudida boa para que todas as gorduras aqui fiquem bem uniformes e a gente consiga realmente o efeito que promete aqui na nossa assadeira, que é realmente desgrudar do fundo da assadeira a nossa massa de bolo, tá? Então, sacudiu bem, tá bem uniforme, a gente vai passar aqui na nossa assadeira. Gente, eu vou olhar se tem dúvidas aí daqui a pouquinho, tá? Que eu vi algumas mensagens subindo, mas como eu estava explicando, daqui a pouco eu paro para ver se tem alguma dúvida, eu já respondo, tá? Deixa eu só finalizar esse processo aqui
da nossa assadeira. Vamos lá. Muitas pessoas, muitas alunas têm o costume de pegar aqui o desmoldante e ficar passando e deixa aquela camada muito grossa, às vezes ela até escorre, tá? Isso tá certo? Não. Por quê? Porque o excesso vai fazer com que a nossa massa do bolo, qualquer massa, absorva essa gordura, tá? Absorvendo essa gordura do desmoldante, ele vai perder o efeito na assadeira e seu bolo pode grudar. Então você está colocando bastante com medo do seu bolo grudar e aí ele pode ter o efeito contrário. Ao invés de soltar, ele realmente vai grudar porque essa massa vai absorver as gorduras. Então, na hora de untar, é só fazer isso aqui, ó, no fundo e um pouco nas laterais. Fundo e laterais. Sem excesso, ó, ele fica uma camada uniforme. Ele fica uma camada sem exagero e fica uma camada fininha, gente. É sem passar várias vezes no mesmo lugar. Passou uma vez é o suficiente para a gente conseguir aqui uma camada uniforme para o nosso bolo desenformar com tranquilidade. Tudo bem? Fácil ou difícil? Super fácil, né? Já que eu já falei da assadeira, deixa eu ver se tem dúvidas aqui, que eu vi umas mensagens. Oi Liliane, tudo bem? Boa tarde. Não, acho que era minhas alunas aqui presentes, é isso aí. Tranquilo então? Falamos da assadeira. Super tranquilo. Douglas, eu preciso untar a lateral, posso untar só o fundo, posso colocar papel manteiga no fundo? Gente, pode, tranquilamente, tá? Se quiser usar só o papel manteiga no fundo, pode. Depois que assou, é só passar uma faquinha na lateral para desgrudar, né? E aí você consegue desenformar com tranquilidade. Eu gosto de usar o desmoldante porque ele é bem prático, tá? E eu gosto de passar nas laterais porque esse bolo em específico não vai ter cobertura nenhuma. A gente vai colocar o recheio e cobertura Ovomaltine por cima para dar uma cobertura super especial. E a lateral dele não vai ter acabamento. Então, eu acho que o desmoldante acaba dando uma finalização bacana para um bolo que a gente não vai decorar, tá? Então, vale super a pena passar o desmoldante nas laterais, nesse caso aqui, que é basicamente um naked cake, né, gente? Que é um bolo pelado que a gente não vai decorar. Tudo bem? Combinadinho? Belezinha, vamos lá. Passando para nossa massa, eu vou pegar aqui os ingredientes da nossa receita. Vou pegar só uma vasilha maior. Eu acho que essa vasilha aqui não vai comportar a nossa massa. Então, para garantir, peguei uma maior aqui. Lembra que eu falei para vocês o mise en place? É isso aqui. Tenho todos os ingredientes separados da nossa massa do bolo também, com o mesmo cuidado dos nossos flocos que estão embalados aqui, para a gente não correr o risco dele pegar umidade, tá? Então, vou abrir aqui agora. Agora vocês já sabem como armazenar, vocês já sabem por que eu fiz assim, que a gente está na live, né? Então vocês sabem quais os cuidados que tem que tomar para conseguir utilizar o produto de vocês do início ao fim, né? Combinado? Belezinha, né? Vamos lá. Para essa massa, gente, não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, não precisa de nada, precisa de muque só. Só o muque resolve e um fouet ou uma espátula que tá tudo certo, tá? É uma receita super tranquila. A gente vai utilizar aqui o método direto, que é simplesmente misturar os ovos com açúcar, adicionar a manteiga derretida e só, junto com os secos e com os líquidos. É super tranquila essa receita e dá super certo. A gente vai ter a ação aqui do fermento, então é uma massa que tem um sabor, tem a gordura aqui da margarina ou manteiga, mesmo caso da outra receita que nós falamos, pode usar um ou outro que dá certo também, que tem aquela diferenciação que eu falei para vocês, mas é uma receita super fácil, super tranquila de fazer, mas super saborosa também, tá bom? Vamos lá, ó, primeiro de tudo, tenho aqui um potinho onde eu vou colocar a minha manteiga para aquecer. Só uns 30 segundinhos para a gente conseguir derretê-la um pouco para incorporar na nossa receita, tá? Enquanto isso, aqui no meu potinho onde está a farinha de trigo, eu já coloquei junto o fermento, tá? Não é farinha com fermento, é farinha normal. E aí eu adicionei aqui o fermento da minha receita, tá? Que eu só pesei junto, que facilita o processo da gente incorporar esses dois ingredientes aqui na nossa massa. Então,
qualquer massa de bolo, se vocês colocarem a farinha e o fermento juntos, vocês vão ter mais qualidade na hora de distribuir esse fermento e a sua massa vai crescer com mais qualidade, tá? Então vale super a pena vocês fazerem esse processo aqui. Então, minha farinha está aqui com fermento, vou dar uma misturadinha aqui, ó, com o fouet, só para ela espalhar bem aqui, e na hora da gente misturar na nossa receita, ele ficar bem distribuído. Ó, reservei aqui, vou dar uma olhadinha na nossa manteiga. 30 segundinhos foi suficiente para derreter, porque ela já estava em temperatura ambiente. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui com os outros ingredientes que são super tranquilos, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo meia receita também. Vou adicionar aqui os ovos, o açúcar e vou dar uma misturada com o próprio fouet. Não precisa bater demais, a gente só vai misturar, vocês vão ver que é um processo super tranquilo. Vou pré-aquecer meu forno. Para aquecer o forno a 180 graus. Meu forno aqui aquece rápido, então não tem problema ligar ele agora, mas o de vocês deixa pré-aquecido pelo menos uns 10 minutinhos, para ele realmente atingir a temperatura aí, tá? Então, tenho aqui os ovos com açúcar, só para deixar eles bem uniformes, ó, super tranquilão de fazer. E agora, a gente vai começar a intercalar os líquidos com os secos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Simone, tudo bem? Minhas alunas aqui maravilhosas, assistindo essa aula. Aposto que vão fazer depois, porque elas arrasam já nas produções, né, meninas? Vamos lá. Agora a gente vai intercalar, então, os secos com o líquido da receita, tá? Então eu tenho aqui a farinha que a gente já misturou com fermento. E eu vou colocar os flocos extra crocantes também, que estavam embaladinhos, então eles estão bem soltinhos aqui, como eu ensinei para vocês. E eu vou colocar uma quantidade dos líquidos. Agora, gente, é só intercalando, misturando, até a gente conseguir deixar essa massa bem uniforme, tá? Misturar, não é bater. A gente não quer uma massa onde a gente desenvolva o glúten dessa farinha para essa massa não ficar pesada, para essa massa não ter aquela densidade que você fala assim, ah, aquele bolo embatumou, aquele bolo ficou cru no meio. Então é simplesmente misturar os ingredientes. Misturou um pouquinho aqui, coloco mais um pouquinho dos demais ingredientes. Basicamente a gente divide a olho em 3 partes, tá? Os secos e os líquidos. Mistura mais um pouquinho. Deixou uniforme, coloco o restante para a gente finalizar. Gente, essa receita ainda vocês conseguem fazer, sabe para quê? Para fazer bolo recheado, hein? Bolo decorado, bolo para festa. Vocês têm essa opção aí também. Ó. Aqui vou misturar e agora eu vou entrar com a manteiga derretida, manteiga ou margarina, né? Então essa vai ser a gordura da nossa receita, que vai dar um pouco de umidade, vai trazer um pouco de sabor. Ó, feito isso, a nossa massa está prontinha. É uma massa líquida, tá, gente? Mas não estranhem. Então outra coisa, com massas muito líquidas, vocês têm que tomar cuidado para não usar, ou se for usar, né, uma assadeira de fundo falso, vocês cobrirem com papel manteiga, tá? Que a massa líquida demais pode vazar na assadeira de vocês se for com fundo falso. Como eu estou utilizando fundo fixo aqui, super tranquilo pra gente, tá? Nossa assadeira já untada, como eu mostrei pra vocês. E aí, ó, a nossa massa bem bonitona aqui. Vem, passei toda a nossa massa para cá. Vou organizar agora o nosso espaço para a gente trabalhar um pouquinho mais. E pronto, a gente vai levar para esse forno pré-aquecido para ela assar, tá? O tempo vai variar de acordo com o seu forno. É muito comum a gente falar assim,
forno é igual marido, cada um tem o seu, é a mesma coisa, tá? É a gente realmente ficar de olho ali. E eu vou colocar para assar e venho dar algumas dicas para vocês de como saber se essa massa está pronta. Vamos lá, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de verificar se essa massa está pronta ou não? Gente, é muito tranquilo, tá? Vocês têm que tomar o cuidado de não ficar ansiosas demais de querer abrir o forno toda hora, né? Porque isso pode trazer um problema para sua massa, né? Então, o que você vai fazer? Colocou ali a massa no forno, não precisa abrir enquanto ela não começar a exalar aquele cheirinho de massa assada, tá? O cheirinho de massa assada vai trazer pra gente aquela garantia de que o nosso bolo já está quase pronto, tá? Então, quais os cuidados que eu vou ter que ter? Colocou no forno, deixa lá o tempo que tiver que ficar e acompanha esse bolo, né? Aqui o meu visor é transparente, se o seu visor for transparente, ótimo também, que você consegue visualizar essa massa com mais qualidade. Então, o que você vai fazer? Chega na lateral do seu forno, segura ali na lateral, dá uma sacudida de leve, tá? Bem de leve mesmo, só para você verificar o centro da massa do seu bolo. Se o centro da massa estiver molinho, balançando, é porque a sua massa não assou ainda por completo, ela está crua. Então deixa ali mais uns minutinhos até ela ganhar estrutura, estabilidade, e aí você vai ter certeza que ela assou de maneira correta e por completo, tá? Então, foi lá depois de uns minutinhos, sacudiu a lateral do forno, sentiu que essa massa está firme, pode abrir com cuidado, mas nada de chegar já espetando o bolo no meio. Calma que eu vou dar mais uma dica para você. A hora que você fez esse teste, balançou o forno e a sua massa ficou mais estruturada, você abre com cuidado e dá uma chunchada no meio do seu bolo, como se fosse esse aqui, ó. Faz de conta que é essa assadeira. Você vem aqui no seu bolo e dá uma chunchada de leve no centro do bolo, tá? Por que no centro? Aqui a gente tem as laterais da assadeira que recebem o calor do forno e vai assando o bolo de fora para dentro. Então, o centro do meu bolo é onde assa por último. Então, por isso que eu tenho que verificar se no meio está assado. Se aqui está assado, todo o resto vai estar também. Tudo bem? Então, dê uma apertadinha aqui no meio de leve. Se ele tiver mole demais, é porque ele está cru. Tá cru, então deixa mais uns minutinhos. Nada de furar, hein? Vai furar a hora que eu falar. Segura a emoção. Vamos lá. Deixou uns minutinhos lá, acompanha, né, gente? Deixou uns minutinhos lá, uns 5 minutinhos, voltou, abriu de leve, deu uma chunchada no meio para verificar se ele está assado ou não. Sentiu que ele está firme? Aí sim você pode furar, colocar um palitinho, no máximo uma faca que você tem ali mais fininha, no centro do seu bolo para garantir realmente que esse bolo está assado ou não, tá? Nada de fazer esse teste lá no começo. Vocês viram que tem várias etapas, vários momentos ali para vocês realmente saberem se o seu bolo tá bom ou não. Então vai com calma, vai com carinho para você ter qualidade no seu bolo. Então, fez todos esses passos bonitinho, tirou o palito aqui no meio, depois lá no final, e ele tá sequinho, tá ótimo, tá pronto, pode tirar do forno. Se o seu palito estiver úmido, deixa mais uns minutinhos também. E se for fazer o teste novamente, depois desses minutinhos, faz em outro ponto, né? Não no mesmo onde você furou, porque ali já pode estar seco mesmo, porque entrou um ar mais quente, tá? Então, faz ali do ladinho, sempre no meio mesmo, para garantir que ele realmente vai estar pronto, para você tirar com tranquilidade e com segurança. Combinado? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Fala sério. Super fácil. Dicas valiosas para vocês. Foi ou não foi? Dicas valiosas, né, Grace? Coraçõezinhos, a gente gosta assim, gente, de vocês interagindo, de vocês acompanhando. Vocês estão muito quietinhos, mas eu tô vendo os corações aí, então eu sei que vocês estão prestando atenção no processo, né, Si? Vamos lá. Estamos no horário tranquilíssimo. Falamos da nossa farofa, falamos da nossa massa, que foi super tranquila. E eu vou dar uma dica para vocês também, que é super bacana de vocês acompanharem, tá? Ovo Maltine tem o cuidado de criar algumas receitas com equilíbrio de sabor, tá? Então vamos lá, vou trazer aqui para vocês entenderem um pouco mais. Aqui eu tenho recheio e cobertura Ovo Maltine, aqui eu tenho os flocos crocantes Ovo Maltine. Os dois têm um sabor característico de Ovo Maltine, tem a crocância, mas a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de trabalhar com ele. Quais são esses cuidados? Todas as vezes que vocês forem utilizar na receita de vocês, vocês têm que tomar cuidado na hora de combinar com outros sabores. Por exemplo, se eu combinar os flocos, Ovo Maltine em geral, com café, o café é muito forte. Então o que vai acontecer?
ele vai sobressair esse sabor na nossa receita e o nosso ovo maltine vai ficar apagado, vai ficar esquecido. A gente não quer isso. A gente quer que o ovo maltine, já que a gente está utilizando o produto, a gente quer que o sabor dele apareça, a gente quer que a crocância dele apareça, dependendo da receita, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então, produtos para vocês evitarem a utilizar na receita de vocês. Pega papel e caneta, anota, que essa dica é de ouro, hein? Tá vendo se o forno tá ligadinho direitinho. Café a gente vai evitar então. Vai evitar chocolate amargo, tá? Meio amargo lá, aqueles meio amargo, bem meio amargo mesmo, tá? E vai evitar oleaginosas também, ou seja, amendoim, nozes ou qualquer outro tipo de oleaginosa que tem um sabor muito característico, muito forte. Então evitem esses tipos de ingredientes na receita de vocês, tudo bem? Outra coisa, Douglas, você está falando que eu devo evitar esses ingredientes, mas quais ingredientes eu posso usar sem pensar em nada, com o pé nas costas, que eu tenho certeza que vai dar certo? Tem esses ingredientes? Tem. Tem esses que eu falei para vocês que a gente deve evitar, mas tem também os ingredientes que a gente pode se jogar na combinação de sabores, porque é certeza que vai dar certo, é certeza que o ovo maltine vai sobressair o sabor, e aí vocês vão ter muita qualidade na receita de vocês, tá? Quais são esses ingredientes? Bases brancas, né? O leite daquele café da manhã especial, super combina com o ovo maltine. Bases brancas como brigadeiro, creme de confeiteiro branco, né? Aí vocês conseguem saborizar utilizando ovo maltine e trazendo essa qualidade de sabor, tudo bem? E outra coisa, até chocolate branco e chocolate ao leite aceitam essa combinação, tá? Chocolate ao leite ele não é muito forte, então vocês conseguem combinar com muita tranquilidade, com muita qualidade, para conseguir ter os sabores, né, e a qualidade de ovo maltine na receita de vocês. Combinado? Anotaram? Fala pra mim se você anotou, que eu quero saber. Vou tomar uma água, que depois dessa água vai ter mais uma dica que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos para a dica? Vamos lá. Douglas, mas que difícil pensar nessa combinação de sabores. O que pode, o que não pode. Gente, é tranquilo. Anotou. Dá uma consultada se precisar. Se tiver dúvida, me chama também. Estou à disposição de vocês. Mas a Lúcia está falando anotada. É isso aí, gente. Anotem. Porque realmente são dicas importantes para vocês conseguirem ter qualidade na receita de vocês. Tá com dúvida ainda? Se quiser me mandar mensagem, como eu falei, fica super tranquilo. Fiquem à vontade, estou à disposição, tá? Inclusive, meu Instagram é @douglasconfeita, tá? Então, quem quiser me seguir, me acompanhar meu trabalho, tô lá, vai ser um prazer ter vocês comigo também. E sigam também @ovomaltinebrasil. Então, duas redes sociais aí para vocês acompanharem com muitas dicas, muitas inspirações para vocês, tá bom? Tranquilíssimo. Falei pra vocês do que pode, o que não pode. Não é que pode e que não pode, né, gente? É o que deve ser evitado e o que pode ser utilizado à vontade, tá? Eu costumo falar que vocês podem tudo, mas não devem algumas coisas. Então, vocês já sabem a diferença entre um e outro. Vamos lá. Dica extra pra vocês. Anotem aí outra coisa. www.ovomaltinecrocanteria.com.br. Esse é o site de ovo maltine, criado especialmente para vocês conhecerem um pouquinho mais dos produtos e, além de tudo, tem quase 70 receitas lá, testadas e aprovadas pelo time técnico. Ou seja, são receitas que já tem essa combinação de sabores que eu falei para vocês, com esses cuidados do que pode e do que não pode, tudo bem? Outra coisa, tem outro ingrediente, anota aí um ingrediente a mais que vocês devem evitar, é o coco, tá? O coco também tem um sabor muito característico que vai roubar aqui os sabores de ovo maltine, tudo bem? Por que eu lembrei do coco? Porque, como eu falei para vocês, tem que ter um equilíbrio de sabores. Douglas, olhei lá no site, anotei aqui bonitinho e olhei aqui no site bonitinho, a Grace até colocou aqui meu Instagram, meu arroba, gente, @douglasconfeita, tá? Você falou que não pode usar esses ingredientes, mas eu olhei lá no site, tem algumas coisinhas lá do que não pode, mas tem lá. O que acontece? Acontece que essa receita está devidamente equilibrada. Por exemplo, lá tem um bolo maravilhoso, inclusive, de ovo maltine e coco.
mas é uma camada de coco separada da massa, separada do outro recheio de ovo maltine que é maravilhoso, tá? Então a gente tem um equilíbrio ali de sabores, tá? Ele não tá misturado no ovo maltine, ele realmente é só um complemento da receita, tá? Tem receitas lá com chocolate meio amargo, mas o meio amargo só entra para dar um toquezinho, ele não é o protagonista da receita, então tem que saber equilibrar realmente para fazer o melhor no produto de vocês e na receita de vocês. Combinado? Então anota esse site www.ovomaltinecocateria.com.br para vocês consultarem todas essas receitas que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Tem tudo lá, tem macarrão, tem bem casado, tem essa receita que a gente está fazendo aqui hoje, tem tudo para vocês aproveitarem. Outra coisa, se você olhar lá alguma receita que não tem, que é difícil porque tem bastante coisa lá, tem receita vegana inclusive, tá? Vocês podem mandar mensagem para mim e falar: Douglas, queria essa receita, não achei no site. O que dá pra gente fazer? Eu mando essa receita, essa sugestão pro time técnico, aí eles vão tentar elaborar uma receita pensando em vocês e aí a gente vai colocar lá no site para vocês e outras pessoas aproveitarem também, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Nossa massa tá crescendo, tá ficando bonitona. Falamos bastante aqui hoje dos produtos, hein, gente? Né? Tranquilinho? Sim. Vamos finalizar então? Eu vou falar um pouquinho sobre o recheio e cobertura ovo maltine. Vou trazer o nosso crumble para cá, que está crumble, mas ele vai ficar mais crumble ainda, porque a gente vai trazer um ingrediente especial para a nossa receita, que é o recheio e cobertura ovo maltine. Gente, recheio e cobertura ovo maltine é uma nova fórmula, tá? Não sei se vocês conheceram aquele outro produto que era bem fluido, esquece, porque essa nova fórmula está trazendo uma textura super especial para a gente trabalhar com cobertura, para a gente trabalhar com recheio de bolos, recheio de bombom, recheio de cone trufado, recheio de slice cake, recheio do que vocês quiserem, tá? Inclusive, vou pegar aqui uma colher para mostrar a textura para vocês. Olha isso aqui. Então ele tem uma textura firme para a gente trabalhar. O meu já está no finalzão, mas dá para vocês verem que ele tem uma consistência bem bacana. Outra coisa, São Paulo, estamos aqui em São Paulo, né? Para quem está em São Paulo, sabe que está um pouquinho frio, né? Então, automaticamente, temperaturas mais frias vão deixar a consistência do nosso recheio mais firme. Então, Douglas, então em regiões quentes ele pode ficar um pouquinho mais fluido? Não, ele não vai ficar fluido, ele vai ficar um pouquinho cremoso, tudo bem? Então tem cremosidade e tem a textura mais firme, então vocês podem brincar ali, inclusive deixando, por exemplo, eu quero um bolo recheado que fique um pouquinho mais firme, então vocês podem deixar esse bolo na geladeira, por exemplo, tudo bem? Então vocês têm aí essas possibilidades. Mas eu quero dar uma dica para vocês de como brincar com essa cobertura, porque ela tem essa consistência, mas vocês podem brincar aquecendo. Por exemplo, tenho aqui o mesmo recheio e cobertura que eu só coloquei no potinho, por quê? Porque eu vou levar para o micro-ondas por uns 30 segundinhos. Para que eu vou aquecer? Porque como eu falei para vocês, temperaturas mais quentes, né, em temperatura ambiente, mais quentinho, ele vai mudando essa textura. Então, no micro-ondas eu vou aquecer para quê? Para que ele fique mais molinho e a gente consiga jogar aqui em cima para dar um toque especial da nossa receita, tá? Então, vou pegar aqui, ó, mais uma colher bonitinho. Vou pegar ele no micro-ondas e vou mostrar a textura para vocês como já vai estar diferente. Dá uma mexida. É o mesmo produto, hein, gente? Olha a diferença depois de aquecido. Então a gente tem aqui, ó, uma cremosidade a mais. Lembrando que ele é firme. Vamos ver se dá pra fazer aqui? Dá. Aqui o produto pronto. E aqui o produto aquecido, tudo bem? Então, essa é a real consistência dele, mas como eu quero jogar por cima do meu bolo, do nosso crumble, eu aqueci só para facilitar o processo de espalhar. Então, Douglas, eu tenho um bolo finalizado, um drip desconstruído, um rústico, se eu jogar essa cobertura vai dar certo? Vai, além de dar
sabor, vai dar crocância e vai dar um visual super especial. Olha que legal, vou até pôr mais pertinho de vocês. Vamos colocar aqui junto. Olha isso, gente. Sente o drama. Não vou nem economizar, gente. Vamos na delícia mesmo, ó. Dá uma espalhada boa. Cabe mais, que eu sei que vocês querem mais. E aí, ó, dá uma espalhada para ficar uma cobertura bem gostosa. Gente, e o aroma é incrível, tá? Qual é a vantagem de utilizar esse recheio e cobertura também? Que ele vem os pontos. Não sei se vai dar para vocês verem, mas ele tá todo cheio de bolinhas. Essas bolinhas são os flocos crocantes de ovo maltine. Então, além de ter esse sabor com um toque de avelã, a gente vai ter essa consistência super bacana para rechear tudo que eu falei para vocês e, além de tudo, a crocância de ovo maltine. Pensa, olha isso aqui. Ai, que maldade, é? É porque eu não vou comer perto de vocês, eu não vou fazer essa maldade. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Então a gente tem aqui uma cobertura, lembrando que a gente aqueceu, e se eu colocar na geladeira, por exemplo, essa cobertura vai ficar mais firme, tá bom? Então, fica aí a sugestão para vocês. E eu quero fazer uma coisa. Posso misturar com creme culinário? Pode, Alexandra Petrolino, acho que é isso. Pode. O que que acontece? Depende da situação, tá? Aqui ele vem essa consistência super bacana, que dá essa resistência, né, pra gente, principalmente para rechear bolo. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com os recheios de bolo, tá? Mas você pode misturar sim. Só que aí você acaba mudando um pouquinho das características dele, como sabor e textura, tá? Se você quer algo mais fluido, como eu falei pra vocês, pode fazer isso que eu fiz, dependendo da situação, né? Aquece um pouquinho no micro-ondas, ele vai ficar mais fluido de trabalhar. Depois que ele ganhar a temperatura correta, ele vai voltar para a consistência e aí ele mantém sabor, mantém a textura, mantém tudo original. A gente só brincou um pouquinho aqui com a temperatura para conseguir manipular de acordo com o que a gente quer, mas a gente não misturou nada para mudar o sabor. Então a gente consegue brincar com o próprio produto. Combinado? Sim? Deixa eu ver que horas são, deixa eu ver se está certinho. Tá certinho. O que eu quero mostrar pra vocês? Vamos cortar, né, gente? Já que a gente tá aqui, vamos ver como tá isso aqui por dentro? Vamos. Vou cortar uma fatia bem generosa pra eu dividir comigo mesmo, porque eu vou ter que comer sozinho. Vamos lá. Sente o drama. Vou colocar aqui. Olha isso aqui subindo. Olha essa cobertura, que delícia, gente. Então aqui no meio, aqui na parte de cima, a gente vai ter... Ai, gente, tô salivando, não sei vocês. Mas ó, veio aqui a parte do meio, é que a luz não vai chegar aqui no meio, mas dá pra ver que a gente tem o crocante, tem o recheio cobertura ovo maltine. Vou até deixar assim, ó, pra tirar um print bem bonitão, ó. Aqui, porque daí eu deixo salvo a live. Bem bonitão. Tá? Então temos aqui a parte de cima crocante. Tá vendo aqui no meio que ele tá mais escurinho? É um pouquinho da nossa farofa que desce. Tem essa cobertura maravilhosa. Eu também caprichei na fatia, gente. Olha que delícia. Então tem uma fatia super generosa aqui. Que a gente... Não vou fazer essa maldade com vocês para comer, mas é para vocês fazerem, ficarem com vontade de fazer na casa de vocês, hein? Que delícia. Seria demais colocar uns rocks por cima. Grace, maravilhoso. Os rocks, gente, para quem não conhece, são os flocos crocantes de ovo maltine que tem nas opções banhado com chocolate branco e chocolate preto, tá? Então vocês conseguem colocar aqui também super tranquilamente para trazer uma crocância a mais para essa receita. A Grace já tá anotando aí, ó, já tá ligado em todas as receitas que eu tenho trazido nas aulas, então aproveitem, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, sigam meu Instagram, que aí vocês conseguem acompanhar muitas dicas, muitas aulas, muitas receitas. Fica por dentro da minha agenda também, que a gente está trazendo muito conteúdo para vocês, tá bom? Gente, fica aí a minha sugestão. O bolo não tá pronto ainda. Ó, vamos ver se tá pronto antes de finalizar. Fiz o teste que eu falei pra vocês, sacudi de leve, tá firme. Coloquei a mãozinha no meio, ele tá molinho ainda, então deixa mais uns minutinhos. Tá vendo como é fácil? Super tranquilo? Legalzinho, né? Vamos lá. É isso, finalizamos.
massa, farofa, finalizamos a cobertura, muitas dicas. Eu espero que vocês façam, gente. Faz, me marca Ovo Maltini, marca a loja Bom Baiano para eles verem que vocês gostaram da aula, para eles me chamarem de novo, gente, que eles têm que me chamar de novo. Então, se vocês gostarem, eles vão me chamar e aí a gente traz mais receita para vocês. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Já olhei as dúvidas, eu vi que não tem dúvidas aí, mas se tiver dúvidas, ou para quem assistir depois, estou à disposição de vocês lá no meu Instagram, como eu já coloquei aqui. Então eu vou deixar a live salva com os ingredientes, com o meu arroba, com o arroba do Maltini, para vocês acompanharem. E aí, se tiver dúvida, é só mandar para mim, tá bom? Beijo, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, pessoal da loja, pela assistência mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. E façam essa receita e marquem a gente. Beijão.